Os profissionais da psicologia e da psiquiatria, eles estão notando um aumento no número de crianças e adolescentes com a síndrome de Tourette, que é aquela mesma síndrome da Billie Eilish. Essa síndrome, ela causa aqueles famosos tiques de diferentes tipos. Pode ser um tique na voz, ou um tique motor involuntário, como, por exemplo, espasmos musculares. E aí os profissionais de vários países, eles começaram a trocar informações um com os outros. E aí foram percebendo que essa síndrome estava aumentando no mundo todo, principalmente depois da pandemia do coronavírus. Só que os tiques que eles estão observando nos consultórios não são os tiques clássicos da síndrome de Tourette. Eles estão sendo chamados de tiques de TikTok. Porque pode ser que seja justamente por essa rede que esse tique está se espalhando. Os cientistas acreditam que esse seja um exemplo da doença psicogênica de massa, ou seja, ela envolve comportamentos ou condições que se espalham espontaneamente dentro de um grupo. Isso porque os adolescentes assistem a vídeos do TikTok com influenciadores que têm tics. Uma coisa que passou a ser considerada bacana. Então, como eles assistem a esses vídeos com muita frequência, os seus cérebros começam a imitar os tics. Olha a loucura do negócio. Você imitar lifestyle de influenciador, tá tudo bem. Agora, imitar tique é estranho, né? Mas na verdade isso é inconscientemente. E obviamente que com a internet, esse comportamento de massa, ele se espalha muito mais rápido. Esse tipo de problema, impulsionado pela tecnologia, ele é muito recente na nossa sociedade. Porque não faz muito tempo que as crianças tinham como rotina brincar em ambientes abertos e não nas redes sociais, ou principalmente no TikTok. Elas brincavam com os vizinhos, brincavam de esconde-esconde, de taco. Aliás, eu era craque no taco. Modéstia à parte, modéstia à parte. Então, elas construíam um castelo na areia, subiam em árvores, enfim, eram crianças normais. E fazendo todas essas coisas, elas aprendiam a se comunicar, aprendiam como negociar, como delegar tarefas, exercitavam a criatividade, aprendiam a se defender, aprendiam a fazer amigos e a importância do trabalho em equipe. Com essas habilidades, era criada uma espécie de escudo que depois protegia esses indivíduos das incertezas e das crueldades da vida adulta. Em 1997, que foi o ano que a geração Z oficialmente começou, esses dias de liberdade praticamente morreram. Hoje em dia, em muitas casas, essas brincadeiras que eram ao ar livre e em equipe foram substituídas pelas telas. E aí, a criação e a educação de crianças e adolescentes está sendo feita pelas pessoas que controlam os algoritmos. E também pela Siri, pela Alexa. Aliás, a Alexa lá da minha casa deve ser do Paraguai, porque ela não faz nada certo. Nada certo. E você pode ter certeza que tanto a Siri quanto a Alexa não estão interessadas em proteger essas crianças e esses jovens. Os estudos científicos já deixaram bem claro que o tempo excessivo de tela faz mal para os jovens. Ele pode causar falhas na memória, afetar o controle emocional, aumentar a ansiedade, diminuir a empatia e provocar atrasos na fala. E, apesar de serem preocupantes, esses problemas aí que eu falei, eles são leves comparado com esse uso indiscriminado das redes sociais e o quanto ele pode ser prejudicial para a pessoa. Isso porque está ocorrendo também um grande aumento das psicopatias, isso mesmo, que são aqueles transtornos de personalidade. Eu não sei se você sabe, mas os psicopatas, eles são caracterizados pela sua frieza e pela sua capacidade de manipulação, pela natureza antissocial e também pelo narcisismo. Eles tendem a querer tudo do jeito deles e na hora que querem e fazem qualquer coisa para conseguir isso. Esse problema ele sempre foi associado com traumas na infância, como ser maltratado e rejeitado. Mas atualmente os cientistas estão estudando também uma associação do problema com o uso excessivo das telas. Por quê? Quando uma pessoa usa a tela demais, ela pode perder ou não desenvolver a capacidade de interpretar expressões faciais de outras pessoas. Também fica mais difícil adquirir habilidades sociais. E isso tudo
reduz a empatia pelo próximo. Agora sim, não significa que todo mundo que cresce usando telas vira um psicopata. Não é bem assim também. Mas você concorda que a falta de empatia e o narcisismo são preocupantes? Porque eles podem causar danos enormes para a sociedade. Além disso, a gente tem também o grande problema do conteúdo adulto, né? Da pornografia, que está lá disponível para qualquer um clicar. Hoje a gente sabe que crianças de 8 anos estão expostas regularmente a esse tipo de conteúdo, muitas vezes antes de dar o seu primeiro beijo. Isso está destruindo os circuitos de dopamina e recompensa do cérebro desses pequenos. Como é que vai ficar o cérebro dessas crianças que já consomem esse tipo de conteúdo quando elas virarem adultos? São muitos efeitos ruins, inclusive no desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é uma região que regula o comportamento impulsivo. Inclusive, eu tenho um vídeo falando só sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você que queira ver. Mais tarde, continua aqui comigo nesse vídeo. E nem os dispositivos usados na escola são seguros. Uma pesquisa mostrou que 1 a cada 4 alunos acessou conteúdo adulto ou violento na sala de aula. E 17% dos alunos acessaram nos dispositivos fornecidos pela própria escola. Agora, pensa comigo. A geração Z, que viveu uma transição da vida sem smartphones para a vida 100% online, ela é mais ansiosa, mais depressiva, mais suicida, namora menos, sai menos de casa e tem menos amigos. Todo mundo tá vendo que a geração Z tá com esses problemas, ou não? Agora, pensa na geração alfa, que são as crianças nascidas a partir de 2010. Essa é a primeira geração que nunca viveu sem smartphonezinho na mão. Eles vão sofrer tudo isso que a geração Z sofreu e tá sofrendo, e com muito mais intensidade. E, infelizmente, foi dada a largada de uma pandemia de problemas de saúde mental. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas tem aí plataforma de vídeos infantis que é usada pela geração alfa, onde já foram encontrados vídeos onde as pessoas inserem imagens perturbadoras no meio de episódios de desenhos, como a Peppa Pig e Patrulha Canina. Então, se quem controla o algoritmo é quem está educando e criando os nossos jovens e as nossas crianças, elas estão sendo criadas por pessoas com más intenções. Os algoritmos avançados têm como alvo até bebês pequenos. E esses algoritmos, eles identificam as fragilidades deles e fazem com que eles cresçam dependentes daquelas telas, daqueles tablets. E a sociedade como um todo vai ser impactada no futuro por essas crianças crescendo com a cara nas telas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. As crianças pequenas têm 2 formas de brincar: a epistêmica e a lúdica. A epistêmica é a fase onde a criança testa as coisas. Por exemplo, uma criança brincando com caixas de papelão. Ela vai olhar as caixas, vai tocar, vai tentar mexer com elas, talvez até empilhar essas caixas. E aí, quando eles entendem esse básico, eles vão começar a fase lúdica, que é uma brincadeira mais inovadora, onde a criança começa a atuar com aquelas coisas. Ela finge que a caixa é uma casa, um carro, coloca personagens dentro. Isso estimula a criatividade e é muito importante para o desenvolvimento cerebral. A forma lúdica de brincar sempre existiu ao longo de centenas de gerações nos humanos e provavelmente tirar isso não é bom para a mente das crianças, porque vai afetar a criatividade delas no futuro. Inclusive, assim, eu me considero uma pessoa muito criativa e quando eu penso na minha história de vida, eu percebo que o que me deixou criativo foi justamente as minhas brincadeiras na infância, onde eu tinha uma turminha, a gente ficava na rua, a gente criava as brincadeiras, foi uma infância sem tela e, de certa forma, isso me ajudou a ser um adulto criativo. Então, se a gente for pensar, os aplicativos, eles têm recursos limitados, têm símbolos limitados. Agora, na forma lúdica, as próprias crianças criam os objetivos, criam os temas e imaginam as coisas durante a brincadeira. Não existe uma tela criando tudo para ela e aí ela não precisa fazer força para nada. Então pode ser que daqui a uns anos a gente tenha uma sociedade com pouquíssimas pessoas inovadoras, criativas. E só o tempo vai dizer isso, né? Só o tempo vai nos dizer os efeitos disso tudo. E é importante lembrar que não é assim só o tablet que é do mal, mas depende de como essa ferramenta é usada.
Por exemplo, eu sou dono do Aprova Total, que é um aplicativo que prepara os alunos para o Enem. Esse app, ele tem índices de aprovações altíssimos e é consumido numa tela. Então, nem sempre a tela é nossa inimiga, mas tem que saber com qual propósito você está usando ela. Só que, infelizmente, os pais hoje eles têm muitas coisas para fazer. Geralmente, ambos os pais trabalham, coisa que não acontecia no passado, porque o custo de vida hoje está cada vez mais difícil de manter. Então, quando os pais voltam para casa, eles estão exaustos. E é bem mais fácil você dar um iPad, dar um iPhone, ali, um smartphone qualquer para a criança, sem supervisão, enquanto eles conseguem descansar ali por 1 ou 2 horas. Aliás, é o que a gente tem hoje, né? Crianças que são criadas pela escola, porque ficam o dia todo na escola e depois passam para a tela. Então, né, que adultos nós iremos formar com esse lifestyle, com esse estilo de vida. Dia inteiro na escola, e óbvio que na escola as crianças aprendem coisas boas, mas também aprendem coisas ruins. E se não tiver ali uma supervisão, se não tiver presente como pai, como mãe, esses comportamentos vão sendo adquiridos pela criança, sem correção. E depois dá uma tela para ela. Então a gente tem até que se questionar se vale ou não a pena ter filho. Porque se a pessoa vai ter filho que vai ser criado dessa maneira, o dia inteiro escolinha, né, lá de manhã até a noite, e à noite tela, é melhor não ter. Porque que adulto está sendo formado dessa criação? Falei, pode cancelar. Falei o que eu penso. Esse é um problema que todos nós temos que discutir muito em sociedade. Porque não é um problema futuro, é um problema que já está acontecendo. É preciso regular melhor o uso desses dispositivos pelas crianças e também pelos adolescentes. Principalmente o início da adolescência ali. Ali é muito frágil ali o cérebro dessa pessoa para estar consumindo smartphone e redes sociais o tempo todo. E você, é da geração Z, da geração Alpha? Alpha você tá novinho, né? Nem sei se poderia estar aqui no vídeo de Juba e Jubão. Ou é mais velho? Comenta aqui nos comentários qual é a sua visão sobre esse problema. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você, sempre um grande prazer. Valeu, obrigado, namastê, gratidão.